Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Jones. Vamos começar aqui a nossa videoaula, a nossa primeira videoaula do curso. Nós vamos fazer uma introdução à química e algumas propriedades gerais da matéria. Então, a química, gente, é uma ciência que estuda a matéria e as transformações da matéria. Matéria aqui não é português, geografia, matemática, né? Matéria é uma coisa bem específica que eu vou falar para vocês mais pra frente, tá? Então, aqui tem algumas pessoas aqui trabalhando no laboratório de química, né? E aqui tem alguns exemplos de transformação da matéria: o fogo que queima, o ovo que frita e o metal que enferruja. Então, a química é uma ciência que tem várias aplicações. Ela é utilizada na geografia, ela é utilizada na física, ela é utilizada na biologia, ela é utilizada na medicina, na engenharia, na culinária, etc. Então, a química é uma ciência que ela é aplicada em diversas outras ciências, justamente porque ela estuda a matéria, ela estuda a base de tudo que existe. Então, a química ela pode ser considerada uma ciência central, né? Uma ciência que ajuda, né, a entender as outras ciências. Então, matéria, gente, finalmente é tudo aquilo que possui massa e volume. De forma bem simples e direta é isso. E a massa, gente, ela é a medida da quantidade de matéria de um corpo, enquanto que o volume é a medida do espaço que um corpo ocupa. Então, massa e volume são as duas propriedades fundamentais da matéria. Toda matéria que existe precisa ter massa e volume. Então, se pode ser pesado numa balança e se ocupa um espaço, então é matéria. Tá? E aí, gente, a massa, gente, a gente pode trabalhar um pouquinho mais essa questão, né? A massa, ela é uma medida de comparação. Você tem uma medida padrão, que é, por exemplo, aqui você estabeleceu que essa quantidade de matéria aqui significa 1 quilograma. E aí, se você tem um outro material, né, uma outra quantidade de matéria que deixa a balança, né, balanceada, né, ou seja, no meiozinho aqui certinho, você diz que aquele pedaço de matéria contém 1 quilograma. Então, você precisa definir um padrão para poder medir a massa, tá? Então, aqui você tem aqui, né, dois pesos de 1 quilograma, ou seja, dois padrões, e um objeto aqui que vai pesar 2 quilogramas. Né? Assim que você vai fazer. A matéria é uma medida de comparação. E aí, quanto mais matéria tem um corpo, maior é a sua massa. Isso não tem nada a ver com o tamanho daquele corpo, tá? Às vezes um corpo ele pode ser muito pequeno e ter mais massa do que um corpo maior, né? Então isso aqui depende da quantidade de matéria que tem naquele corpo, né? Alguns buracos negros, por exemplo, eles são menores do que a nossa Lua, por exemplo, e contém uma massa que é muitas vezes maior do que o nosso Sol. Então, o tamanho daquele objeto não tem nenhuma relação com a sua massa. A massa tem a ver com a quantidade de matéria que está presente naquele objeto. E o volume, pessoal, ele também é uma medida de comparação, tá? Só que ele é feito um pouquinho diferente, porque o padrão, ele é um padrão de medida assim em centímetros, né? Então, se você tem, por exemplo, um cubo que tem 1 decímetro cúbico, né? Ou seja, 10 centímetros de altura, 10 centímetros de largura e 10 centímetros de profundidade, você tem um cubo de 1 decímetro cúbico, né? Ou né? E aí, se você tem esse cubinho aqui pequenininho, que tem 1 centímetro de altura, um de profundidade, um de largura, você tem um cubo de 1 centímetro cúbico ou 1 mililitro. Então, aqui a gente tem 1 litro e aqui a gente tem 1 mililitro, né? Então, a gente mede a quantidade, né, o quanto daquela matéria se caberia, né, num cubo de tais dimensões. Então, se uma coisa tem, por exemplo, 2 litros, quer dizer que ele caberia em 2 cubos de 1 litro, né? Então, 2 cubos de 1 decímetro cúbico, né? Então, assim que a gente faz essa medida do volume, a gente utiliza uma coisa que pode ser medida com uma régua, tá? E aí, como eu estava dizendo para vocês, né, quanto mais espaço um corpo ocupa, maior é o seu volume, né? Por exemplo, aqui, o Urano, ele ocupa um volume muito maior do que a Terra, tá vendo? É 63 vezes maior o volume de Urano do que a Terra. Então, o Urano ele ocupa um espaço muito maior do que a Terra, né? No entanto, a massa de Urano ela não é 63 vezes maior do que a massa da Terra, ela é só 14 vezes maior que a massa da Terra. É bem maior, né? Concordo. Mas repare que Urano tem um volume muito maior do que em comparação à Terra do que a massa dele em comparação à Terra. E por que isso acontece, gente? Isso acontece, gente, por causa da densidade, né? A densidade ela é uma medida de quanto de matéria cabe, entre aspas, num determinado espaço.
Então, a densidade ela é a divisão da massa pelo volume daquela porção de matéria. Então, se eu tenho, por exemplo, um objeto que tem 1 kg e ocupa um espaço de 1 litro, vai ser 1 kg por litro, né? Então, a densidade ela é essa medida, né? Ela é a divisão da massa pelo volume e ela mede quanto de matéria cabe em determinado espaço. De forma geral, gente, um objeto com maior densidade vai para o fundo e um objeto com menor densidade vai para o topo. Então aqui a gente tem três líquidos, né, com a mesma densidade, três líquidos iguais, tá? E aí a gente tem três bolinhas diferentes. A primeira bolinha tem uma densidade menor do que a do líquido. E aí a bolinha ela sobe, ela fica por cima. No segundo caso, a bolinha tem a mesma densidade do líquido, então ela fica no meio. E no terceiro caso, a densidade da bolinha é maior do que a do líquido, então ela vai para o fundo. É por esse motivo, né, que os ares condicionados, né, eles têm que ser posicionados no alto, porque o ar frio ele é mais denso do que o ar quente. Então o ar frio ele vai descer e o ar quente vai ocupar aquele espaço. Então você consegue fazer uma convecção aqui e você consegue gelar aquele ambiente mais rápido, tá? E aí a gente tem outra definiçãozinha que são os sistemas. Os sistemas, gente, eles são um espaço em que você vai estudar um determinado fenômeno, tá? E aí você tem lá o sistema, né? Tem a fronteira e tem a vizinhança. Esses três pontos são importantes, porque a gente precisa definir qual é a fronteira para poder definir qual é o sistema. Então vamos olhar para cá, né? Tem o sistema 1, tem um copo d'água, tá? A gente vai assumir que o copo é a fronteira, certo? E aí tudo que estiver dentro daquele copo a gente vai comparar, tá? Então aqui nesse caso aqui, esse sistema aqui, né? A fronteira é o copo. Então o que está ali dentro só tem uma fase. Então é um sistema homogêneo. Que sistema homogêneo é esse? É água mais açúcar dissolvido. Eu tenho dois componentes, água e açúcar. Esse segundo sistema aqui, eu tenho óleo e água dentro do copo, tá? Então, aqui eu tenho duas fases, eu tenho dois componentes, a fase do óleo e a fase da água. E o sistema... Ah, tá. E quando esse sistema ele tem mais de uma fase, ele é chamado de sistema heterogêneo. Então, é um sistema heterogêneo com o sistema 2. O sistema 3 ele também é heterogêneo. Eu tenho aqui duas fases, a fase sólida e a fase líquida, mas eu tenho um só componente que é a água, ou seja, gelo e água são água, né? Então aqui eu tenho um componente com duas fases, aqui eu tenho dois componentes com duas fases, aqui eu tenho dois componentes em uma fase. Esse sistema aqui é um sistema homogêneo e esses sistemas aqui eles são sistemas heterogêneos. Repare que ser homogêneo ou heterogêneo não depende da quantidade de componentes, depende da forma como eles se separam, tá? Se eles formam fases ou não. Então, aí toda a matéria a gente é formada por átomos. Então, aqui a gente tem, por exemplo, aqui o ferro, tá? Se você ampliar muito ferro, você vai ver pequenas partículas, né? Que não necessariamente tem essa forma aqui de círculo, tá? A gente não sabe exatamente qual é a forma do átomo. Isso aqui é um modelo como a gente viu aí na aula anterior, né? Então, esse ferro aqui, ele tem, né, esses átomos que formam aquele ferro, tá? E os átomos, né, eles podem se organizar dessa forma aqui, que são os aglomerados, né, clusters, ou eles podem se ordenar na forma de moléculas, né, que é o caso aqui, por exemplo, da água. Repara aqui que eu tenho aqui três átomos, né, dois iguais e um diferente. No caso aqui eu tenho dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, tá? Então a água ela vai ser formada por moléculas, tá? Aqui a gente tem, por exemplo, cloreto de sódio, tá? Que também forma um aglomerado. E aí quando a gente mistura os dois, né, a gente faz uma mistura, nesse caso aqui é uma mistura de apenas uma fase. E aí a gente define o que é substância, né? Substância são essas porções de matéria que possuem composição fixa, né? O caso aqui ele só tem sempre uma molécula, um átomo de oxigênio e dois de hidrogênio. Então a composição dessa é fixa e tem propriedades bem definidas, tá? Então no caso aqui a água é uma substância, o cloreto de sódio é uma substância
E quando a gente mistura os dois, a gente tem aí uma mistura. Então aqui a gente pode ter diferentes tipos de misturas, tá? A mistura bifásica, que tem 2 fases. Trifásica, que tem 3 fases. A polifásica, que tem mais de, enfim, mais de 3 fases, né? 4 fases ou mais. No caso aqui a gente faz essa distinção de substâncias e misturas. As propriedades das misturas vão depender da quantidade de cada componente que vai ter. Então assim, você, por exemplo, você pode ter uma água mais salgada ou menos salgada. E isso é que faz as propriedades da mistura, né? Elas dependem da quantidade de componentes que estarão presentes, tá? E aí o tipo de átomo e a forma como eles se organizam vão explicar as diferentes propriedades da matéria. Então, além disso tudo, gente, quando você tem misturas homogêneas, você tem as chamadas soluções, tá? Então, isso aqui é um caso de solução, uma mistura que você só vê uma fase, tá? Então, antes da gente prosseguir, a gente precisa falar sobre a representação química, que é uma forma que foi desenvolvida ao longo dos anos, tá? Antigamente, né, quando a química surgiu, muitos termos da alquimia ainda eram utilizados. Então, dependendo do lugar onde você estava, você tinha que conhecer os termos e a representação daquele local. Então, os químicos, por exemplo, árabes, eles tinham um conjunto de conhecimentos, né, dentro de uma certa terminologia. Os químicos ingleses tinham outra terminologia. E aí isso aí foi uma confusão por alguns anos até que o Lavoisier, né, ele conseguiu desenvolver um método de você fazer a representação química e a nomenclatura, tá? E depois outros cientistas, né, outros químicos foram complementando e trazendo novas formas de representação. A primeira delas envolve o nome e o símbolo dos elementos químicos. O nome e o símbolo dos elementos químicos ele tem a ver com o seu nome original, ou seja, o nome em grego ou em latim, tá? Então, no caso aqui, o hidrogênio, né? O nome dele de origem é hidrogênios, que quer dizer formador de água. E aí, como a inicial de hidrogênios é H, o símbolo fica H. O potássio vem de cálium. Como começa com K, o símbolo dele é K. Fósforo vem de fósforos com P, por isso que começa com P. O enxofre é sulfur, que começa com S, então o símbolo é S. Quando eu tenho elementos que têm a mesma inicial, a gente precisa usar uma segunda letra para diferenciar. Aqui no caso do carbono, carbônio, C. Aí depois tem o cálcio, que é calx, que tem o Ca aqui, então fica Ca. O cádmio vem de cadmeia, que é um termo grego. E aí você tem ali o Cd, o sério, né, vem de séries, Ce. E o césio, vem de césios, né, tem AE aqui, mas fala césios. O césio ele tem o símbolo Cs. Então, de acordo com a origem, né, do nome, né, daquele elemento, você tem diferentes símbolos, tá? E aí você pode, né, fazer a fórmula molecular, que ela indica a quantidade de átomos daquele elemento que está presente naquela substância. No caso aqui, por exemplo, a amônia. Cada molécula de amônia tem 3 hidrogênios e 1 nitrogênio. Então, a amônia ela tem sempre essa composição aqui. O álcool etílico, né, o etanol, tem 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. O álcool metílico, ele tem 1 carbono, 4 hidrogênios e 1 oxigênio. Tem essa distinção aqui que é muito importante para a gente, que é entre o que vem antes do texto, né, e o que vem depois do texto, tá? Então, aqui no caso, tudo que vem antes, né, é chamado de coeficiente. E tudo aquilo que vem depois é chamado de índice, né? Repara que está aqui por baixo, são coisas diferentes. O coeficiente ele fica escrito normalmente, enquanto que o índice ele é subscrito, né? Então, aqui, o coeficiente indica a quantidade daquela coisa que está presente. Enquanto o índice, ele indica a quantidade de átomos daquele elemento presente naquela molécula. Então, no caso aqui, 2Hs, né, eu tenho 2 átomos de hidrogênio separados. Enquanto que H2, eu tenho uma molécula de hidrogênio com os 2 átomos de hidrogênio ligados um ao outro. Então, 2H é diferente de H2, são coisas diferentes, tá? Não confundam, esse 2 aqui ele só indica a quantidade de átomos daquele elemento que estão presentes naquela molécula.
E aí tem também, gente, a fórmula estrutural e a fórmula bastão, que são duas formas de você representar a forma como os átomos estão ligados entre si, né? Porque pela fórmula molecular, a gente não consegue ter com clareza a forma como os átomos estão ligados. Mas a fórmula estrutural e a fórmula bastão vão nos dar essa dimensão, né? Isso aqui são duas moléculas, é a mesma molécula, tá? Só que ela está sendo representada na fórmula estrutural e na fórmula bastão, tá? Isso aqui vocês vão usar muito na biologia, né? Resumidamente, né, cada átomo de carbono é uma ponta no zigue-zague, tá? E os hidrogênios que estão ligados a carbono não são representados. Então aqui eu tenho um hidrogênio, né, dois aqui, três. Eles não estão sendo representados aqui, tá? Mas os hidrogênios que são ligados ao oxigênio, a outros elementos, eles são representados. Então, no caso aqui, repara que é COH, né? Então, eu boto aqui COH, tá certo? Então, a fórmula bastante isso aqui, vocês vão ver muito isso aqui na biologia, tá? E aí, gente, tem também outra forma que é a representação espacial. E aí você pode ter, por exemplo, um modelo de varetas, né? Isso aqui é muito parecido com a fórmula bastão, né? Que os hidrogênios eles também não são representados, tá? Tem o modelo de pau e bola, né? Que você tem aqui as bolas, né? E os paus, né? Que vão ligar eles, tá? Stick, né? Ball and stick. Isso aqui tem a tradução que ficou meio esquisita. Mas é ball and stick, né? O nome desse modelo. Então você tem a bola, né? E o pauzinho, né? Que vão ligar aí as bolas, tá? Então tem esse modelo aqui. Que vai também mostrar a forma como os átomos estão organizados espacialmente, tá? E tem o modelo de espaço preenchido, né, que é esse daqui, em que os átomos, as bolas, né, elas se encontram uns aos outros e não tem aquelas varetas, tá? E tem isso aqui também, gente, que é uma forma de você representar, fazer a fórmula estrutural, né? Só que a diferença é que você tem esses símbolos aqui, ó. Uma linha reta quer dizer que está no plano, né? Ou seja, no plano do papel. Essa cunha aqui vazada quer dizer que está atrás do plano, ou seja, esse CH3 aqui, ele está atrás da tela que você está vendo, tá? E quando a cunha ela é fechada assim, ela é toda pintada, quer dizer que está à frente do plano. Então esse hidrogênio aqui, ele está para frente da tela. Então essa linha quer dizer que está na tela, isso aqui quer dizer que está para frente da tela, e isso aqui quer dizer que está para trás da tela. São formas de você representar espacialmente, né, uma molécula da química orgânica, tá? Aí, gente, tem esse exercício aqui, né, que pede para a gente indicar o número de moléculas, de elementos e o número total de átomos de cada elemento químico nas notações fornecidas a seguir. Então, temos ali 4H2O, 5NH3 e 2C2H4OH2. Vamos fazer cada um deles para vocês poderem entender essa diferença ali entre coeficiente e índice, né, na representação química, tá? Então aqui eu tenho 4H2O. Então eu tenho 4 moléculas de água, tá? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 moléculas de água. Cada molécula de água, né, tem dois elementos, que é o hidrogênio, H, e o oxigênio, que é o O. Então eu tenho dois elementos. Para eu calcular o número total de átomos de cada elemento químico, eu preciso multiplicar o coeficiente pelo índice. Então, aqui no caso do hidrogênio, né, eu tenho 4H2O, então eu vou ter 2 vezes 4 hidrogênios. Olha só para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 hidrogênios, né? Então, a gente multiplica 4 por 2, vamos ter aí 8 hidrogênios. Oxigênios, né? Vou multiplicar o coeficiente pelo índice. Quando não aparece nada, é porque vale 1. Então, eu vou ter 4 vezes 1, 4 oxigênios. Ó. 1, 2, 3, 4 oxigênios. Certo? Então, fizemos aí a letra A. Vamos ver a letra B. 5NH3. Então, tenho 5 moléculas de NH3. Tenho dois elementos, que é o nitrogênio e o hidrogênio, né? Dois elementos. Eu tenho 5 vezes 1, eu tenho 5 nitrogênios, e 5 vezes 3, eu tenho 15 átomos de hidrogênio. Então, aqui eu consegui calcular que eu tenho 5 moléculas, eu tenho 2 elementos, eu tenho
5 nitrogênios e 15 hidrogênios. Agora presta atenção nesse aqui. 2C2H4OH2. Tenho duas moléculas, três elementos. Carbono, hidrogênio, oxigênio. Tá? Aqui tem outro hidrogênio aqui. Então, carbono, hidrogênio, oxigênio. São os três elementos que estão presentes. Eu tenho 2 vezes 2, 4 carbonos. E ali o que acontece? Essa molécula aqui, né, isso aqui é uma coisa só, tá? Esse OH2 aqui, ele está dentro da molécula. Por que ele é representado assim? Para especificar, né, que o hidrogênio está ligado no oxigênio. Que é esse caso aqui, ó. Eu tenho aqui ó, OH2. Esse 2 aqui se refere tanto ao hidrogênio quanto ao oxigênio. Ó. Eu tenho 2 hidrogênios e 2 oxigênios ali dentro, tá? Então, eu vou fazer aqui, eu tenho que multiplicar isso aqui por esse número que está ali, né? Então, no caso do hidrogênio, eu vou ter aqui 2 hidrogênios aqui, né? 2 vezes 1 hidrogênio tem 2 hidrogênios. E eu vou ter 4 hidrogênios aqui. Então, a molécula vai ter 6 hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 hidrogênios. Só que eu tenho duas moléculas, então eu multiplico esse valor ali por 2, eu vou ter 12 hidrogênios aqui. Oxigênio, eu vou ter 2 oxigênios ali, né? 2 vezes 1, 2. Como eu tenho duas moléculas, 2 oxigênios vezes 2, eu vou ter 4 oxigênios. 4 oxigênios. Pode até conferir aí, se você quiser, a quantidade de hidrogênios e oxigênios aqui, vocês vão ver que vai estar certo, tá? 4 oxigênios, 12 hidrogênios, 4 carbonos. Então, gente, vamos voltar a falar de substâncias e misturas. Olha só, quando você tem uma substância que tem composição fixa e propriedades bem definidas, né? Você tem uma porção de matéria que tem proporção fixa, composição fixa e propriedades bem definidas, você tem a substância. Então, aqui no caso aqui, eu tenho dois átomos iguais formando uma substância, né? E eu tenho aqui três átomos, né, sendo dois iguais e um diferente, formando aqui uma substância. Então, a gente pode definir substâncias como sendo simples ou compostas. Quando tem apenas um tipo de átomo na sua composição, ou seja, apenas um elemento, é uma substância simples. Quando tem mais de um elemento, mais de um tipo de átomo na sua composição, ela é uma substância composta. Tá? Então, aqui a gente tem substância simples e substância composta. Elas têm propriedades bem definidas e composição fixa. As misturas, gente, elas vão ter composição variável. E suas propriedades elas vão depender da quantidade de cada uma dessas substâncias. Então, aqui no caso, aqui tem uma mistura aqui, ó. Tem aqui essa molécula aqui, essa substância, outra substância, outra substância. Eu tenho três substâncias diferentes aqui. Aqui eu tenho duas substâncias formando aí essa mistura, tá? Então, outra propriedade da matéria que é fundamental é a temperatura. Né? Toda matéria ela possui temperatura. E o que é temperatura, gente? Ela mede o grau de agitação das partículas que formam a matéria. Eu falo partículas porque pode ser átomos ou moléculas, tá? Então, de acordo com o grau de agitação, você vai ter uma maior ou menor temperatura. Quando as partículas elas se agitam menos, a temperatura é mais baixa. Quando elas se agitam mais, a temperatura é mais alta. Quando se agitam mais ainda, a temperatura é mais alta ainda. Então, ela vai medir essa agitação das partículas que formam a matéria. Tá? As unidades de medida mais comuns são o grau Celsius, o grau Fahrenheit, que são medidas de comparação, e o grau absoluto é o grau Kelvin, que é a medida que ela foi feita a partir da termodinâmica, né? Por isso que é chamada de grau absoluto. Porque ela é medida que não tem comparação, assim, não é uma medida de comparação, tá? E aí, gente, a gente pode ter a seguinte situação. Quando um corpo quente encontra um corpo frio, né? E elas se unem, tem um fluxo de calor entre o mais quente para o mais frio, gerando no final o equilíbrio térmico, ou seja, o calor ele é transportado, né, do corpo quente para o corpo frio. Então, assim que acontece aí a transferência de calor, ela pode acontecer de várias formas, né, por contato, que é o caso daqui, pode ser por irradiação, pode ser por convecção, tem várias formas de você transportar, né, ter esse fluxo de calor, vocês vão aprender isso em física. E aí o que acontece? Quando você aquece uma superfície metálica, por exemplo, né, o calor ele vai sendo transmitido, né, por contato e vai aumentando a temperatura do objeto inteiro, né? Vai aumentando o grau de agitação das moléculas. Está vendo que foi aumentando até ficou bem alto, né?
Então aí que você vai medindo aí a variação de temperatura vai ser esse grau de agitação das moléculas. E aí a gente pode entrar na parte de estados físicos. Esses estados físicos eles dependem do tipo de material e como ele se comporta em uma determinada temperatura. Tá? Então a gente tem três estados físicos aí, a gente vai usar a água aqui como exemplo. Tem o estado físico sólido, né? Que as partículas estão próximas umas às outras e se agitam mais lentamente, né? Tem o estado líquido, que as partículas elas estão mais soltas, né? Então elas têm alguma interação, mas elas não ficam tão livres, né? Enquanto que no estado gasoso, as partículas elas são livres, elas se movimentam livremente, movimentam à vontade, tá? O estado sólido, né, ele possui um volume fixo, né, e um volume fixo e uma forma fixa. Então a pedra ela vai ter sempre aquele formato, né, sempre, né. O estado líquido, o formato dele vai depender do recipiente que contém, mas o volume vai ser o mesmo. E o gasoso, ele vai ocupar todo o espaço em que ele está, né? Então o volume dele, aliás, a forma dele é variável, mas o volume dele também é variável. Se ele tem um alto espaço, então ele vai ocupar todo aquele volume. Então o estado gasoso ele tem volume e forma variáveis. Um estado físico pode se transformar em outro quando a gente altera a temperatura. Se, por exemplo, você tem um sólido e você aumenta a temperatura, você vai indo para o estado líquido ou para o estado de vapor. Tá? O vapor ele é vapor d'água, né, que é o caso aqui, ele é invisível, tá? Então você não consegue ver que é o estado de vapor. Tá? E aí quando você resfria, né, a água, quando você faz a condensação, você vem para a água líquida. E se você continua resfriando, você vai ter água sólida. Às vezes é possível você passar do sólido direto para o vapor, né? Que é a chamada de sublimação, e tem um processo inverso também, né? Que algumas pessoas chamam de ressublimação, mas não tem um termo certo para isso não, tá? Aí você perguntou, professor, a água é invisível, vapor d'água é invisível, né? Então por que a gente, aquele vaporzinho que sai é o quê? Aquilo ali é água líquida. Porque acima da água que está fervendo, né? Você tem uma temperatura que é a temperatura em que a água fica líquida. Então você tem água líquida ali, né, que vai se desfazendo. É o caso, por exemplo, também das nuvens. As nuvens elas são água no estado líquido. Tá? E aí, com esse entendimento dos estados físicos, né, a gente pode começar a falar sobre os gráficos de mudança de estado, né, que mostram para a gente o quê? Uma evolução, né, ao longo do tempo, se você aquece uma determinada substância. Né? No caso aqui, partindo do estado sólido, chegando até o estado de vapor, o estado gasoso, tá? Então, a gente tem, por exemplo, aqui um gelo, né? O gelo é a forma sólida da água. A gente começa a aquecer o gelo, então a gente começa a aquecer aquele sólido. Chega numa temperatura, que no caso do gelo é de 0 graus Celsius, em que o gelo vai começar a se tornar água, ou seja, a passagem do estado sólido para o estado líquido. Nesse ponto em que ocorre a mudança de estado, a temperatura ela permanece constante. E isso acontece porque a energia gasta para o aquecimento está sendo utilizada pela substância para fazer a mudança de estado. Então você tem aqui o aquecimento do sólido, e aí chega um ponto em que a temperatura para de aumentar e ocorre a mudança de estado. Esse ponto aqui, esse ponto de temperatura aqui, é o chamado ponto de fusão. Tá? Quando você continua aquecendo após, né, você mantém o aquecimento daquela porção de matéria, e aí você começa, né, quando a última gota de líquido se forma, você começa a aquecer o líquido. Vai aquecendo o líquido, aquecendo o líquido, aquecendo o líquido, até que chega um ponto em que o líquido começa a se tornar vapor. Né? A primeira bolha, né, de vapor surge, e a partir daí a temperatura novamente para de subir, porque a energia gasta para o aquecimento, né, que ela estava usando para aquecimento, vai ser utilizada para fazer a mudança de estado. E aí vai se mantendo constante em 100 graus Celsius, quando a substância entra em ebulição, e aí quando a última bolha, né, de gás, de vapor se forma, você tem aí o estado de vapor, o estado gasoso, e essa temperatura vai aumentando, tá? Ela não para por aqui, você pode continuar aumentando a temperatura, vai estar lá no estado de vapor.
Essa temperatura aqui, que no caso da água é de 100 graus Celsius, é chamado ponto de ebulição, que é a temperatura em que a substância passa do estado líquido para o estado vapor. É por isso que eu falo para vocês que quando você tem na água fervendo, né, no bule, é, vai sair aquela fumacinha. Aquela fumacinha é água líquida. É água líquida porque a temperatura fora da chaleira, né, fora daquele recipiente, daquela panela, é menor do que 100 graus Celsius. E quando você está a menos de 100 graus Celsius, a água se torna líquida. Então, quando você vê aquela fumacinha ali da água, né, a temperatura de fora é menor do que 100 graus Celsius. E nessa temperatura, vamos dizer que 90, 80 graus Celsius, a água vai ser líquida. Depois do tempo ela vai se espalhar, né, e aí vai se tornar vapor. Então, o vapor ele é invisível. Tá? O contrário também pode acontecer, gente. Eu posso pegar água no vapor, né, e eu vou resfriando ela. Vou resfriando. Chega uma temperatura em que você forma a primeira gota de líquido, é a condensação, né? Que também é chamado ponto de ebulição, mesmo sendo a condensação. A gente pode chamar de ponto de condensação também, mas as pessoas normalmente falam ponto de ebulição para os dois casos, tá? Então começa a ocorrer a condensação, ou seja, a água, o vapor, começa a se tornar água líquida. Quando a última gota de líquido se forma, você começa a resfriar o líquido. Chega uma temperatura, que é a mesma temperatura da fusão, né, que é a temperatura de fusão, em que vai ocorrer a solidificação, que é o líquido se tornando sólido. Né? Formou o primeiro cristal de sólido, quando o último cristal se forma, você começa a resfriar o gelo. Tá? Então, esse gráfico ele pode ocorrer nos dois sentidos, né? Um gráfico de aquecimento e um gráfico de resfriamento. Nos dois casos, a temperatura vai ser igual, de fusão e de ebulição vai ser mesmo. Fusão aqui no caso da água vai ser 0, ebulição vai ser 100. Outras substâncias vão ter outros pontos de fusão e ebulição, tá? Algumas vão ter, sei lá, 34 graus, né? No caso, o galho, né? O galho é um metal que ele funde a 34 graus Celsius. Então, outros vão ter a temperatura mais baixa, né? O oxigênio é menos 200 e tanto, né? A temperatura de fusão. Então, aqui, essas temperaturas elas vão depender da substância que você está lidando. E também vão depender da pressão atmosférica, tá? Esses gráficos aqui eles são para a pressão de uma atmosfera. Então, 0 graus Celsius e 100 graus Celsius são para a pressão de uma atmosfera. Quando você está no alto da montanha, né, a água ela ferve mais, uma temperatura mais baixa. Tá? Você está no baixo, numa parte mais baixa, a água vai ferver numa temperatura mais alta, tá bom? Então, quando você tem essas mudanças de estado físico, né, a gente pode fazer o gráfico de mudança de estado, que é para misturas, tá? Então, nas misturas, eles não vão ter patamares de mudança de estado, eles vão ter essas faixas aqui. Faixa de fusão, faixa de ebulição. Isso aqui que vai te ajudar no laboratório a identificar se você tem uma substância pura ou uma mistura. Se você tiver uma mistura, você vai ter que separar essa mistura, tá? Por algumas técnicas aí que a gente que vocês podem ver aí nos outros vídeos do canal, tá? Tem uma aula só para isso, mas não é tema aqui do nosso curso, tá? Então tem a faixa de fusão e a faixa de ebulição, quando você tem a mistura. Quando você tem uma faixa de ebulição apenas, você tem o eutético, ou seja, a temperatura de fusão ela é constante. Quando você tem a temperatura de ebulição constante e a temperatura de fusão variando, você tem um azeótropo, né? Essa temperatura aqui, essa faixa de fusão, né? Isso aqui vocês vão encontrar muito no laboratório aí de vocês, né? Quando às vezes vocês tem uma mistura que você não consegue separar. Por exemplo, aqui água e álcool, a gente tem aqui uma mistura azeótropa, azeotrópica. Então toda a matéria, gente, além de tudo isso que a gente está falando, ela é elétrica. Ou seja, ela tem propriedades elétricas e tem uma história muito legal que eu posso contar para vocês aqui da eletricidade. Tudo começou lá na Grécia, né? Na Grécia Antiga, quando você tinha essa pedrinha aqui que é chamada de âmbar, ou elétron no grego antigo. Essa pedrinha aqui é um tipo de resina. Tá? Essa aqui é o âmbar polido, né? Às vezes no âmbar tem até alguns insetos presos ali dentro, né? Tipo no Jurassic Park. Então tem aqui a resina aqui do âmbar. Quando você atrita o âmbar, né? Tales de Mileto, né, o Dr. Teorema de Tales, ele foi um dos caras uma das pessoas que perceberam, né, que
quando você atritava o âmbar, ele atraía pequenos objetos, tipo pelos de animais, grama, né? Grama seca, né? Então atraía esses pequenos pelos de animais. E aí isso ficou no campo do engraçado, né? Do legal. Olha só, um fenômeno legal da natureza. Aí tem esse vídeo aqui, né? Que vai mostrar um cara achando o âmbar polido na natureza, super suspeito. Então ele vai pegar esse âmbar e vai levar para casa para fazer um experimento. Então ele vai atrair o âmbar seco, né? Já não vai segurar o pelo do animal. Mas aí quando ele atritar, né? Ele vai atritar ali no gato. E o gato gostando. Ele vai atrair ali, né? O pelo do animal, tá vendo? O âmbar ele vai fazer essa atração. Vocês podem fazer isso, né? Com o âmbar, né? Mas se você não tiver âmbar, pode fazer com a bexiga de aniversário. Ela vai mostrar que a bexiga não vai atrair aqueles pedaços de papel picado, tá? Então não vai fazer essa atração. Mas quando ela passar no braço dela, ela vai atritar essa bexiga. Atritou. Atritando, essa bexiga, né, essa bola de aniversário, ela vai atrair, né, os pedaços de papel. Olha só, é mágica. Não, não é não, é eletricidade, tá? Então, alguns cientistas eles começaram a pensar, poxa, deve ter alguma aplicação para isso, né? Então esse cara aqui, ele foi e ele atritou um pedaço de essa esfera de enxofre aqui, quando ela era atritada, né? Ela não só atraía papel, mas ela também fazia pequenas faíscas. Sabe aquelas faíscas, gente? Normal que a gente vê do fogão, por exemplo, né? Fazia aquelas faíscas, né? E aí outro cientista, né? Ele concluiu que a intensidade da eletrização ela depende do material. Alguns conduziam bem a eletricidade e outros conduziam mal. Os que conduziam bem eram os condutores e os que não conduziam eram os isolantes. Por exemplo, metais são condutores e madeira, plástico são isolantes. Então ele classificou dois tipos de eletricidade: a eletricidade vítrea, que é do vidro, e a resinosa, que é o caso do âmbar e da borracha. Corpos carregados com o mesmo tipo de eletricidade se repelem e com tipos diferentes de eletricidade se atraem. Tipo assim, ó. Se eu tenho aqui a eletricidade resinosa, aqui no plástico, eletricidade vítrea, o plástico e o vidro vão se atrair. Mas quando tem os dois são do mesmo tipo de eletricidade, eles vão se repelir. E aí o Benjamin Franklin, ele passou a empregar os símbolos mais e menos para os dois tipos diferentes de eletricidade. Então, esse mais e menos aqui, eles tiveram origem, né, numa forma de você simplificar o estudo da eletricidade. Então, além dos átomos e das moléculas, tem os íons, que são átomos ou moléculas que são carregados, possuem carga elétrica. Então, o átomo, gente, a gente vai estudar isso mais para frente com mais detalhes, é formado de um núcleo que contém uma partícula positiva, que é o próton, e partículas sem carga, que são os nêutrons. Em volta desse núcleo estão os elétrons, né, vendo em homenagem ao elétron, tá? Vem os elétrons, que são partículas carregadas negativamente. E aí, quando um átomo tem mais elétrons do que prótons, ou menos elétrons do que prótons, ele vai ser carregado, tá? Não é o caso desse aqui, ó. Esse átomo aqui ele tem 4 prótons e tem 4 elétrons. Então, o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Então, a carga total dele vai ser zero. Esse aqui vai ser um átomo neutro. Quando eu tenho menos elétrons do que prótons, olha só, que eu tenho 4 prótons e eu tenho 3 elétrons. Eu tenho um próton a mais, então eu tenho uma carga positiva a mais. Então, prótons é maior que elétrons. Então, se eu somo as 4 cargas positivas com as 3 cargas negativas, eu vou ter mais 1 de carga. Então, a carga total disso aqui vai ser mais 1. Esse átomo ele vai ser um átomo positivo, também chamado de cátion. Quando eu tenho mais elétrons do que prótons, é o caso aqui, ó, eu tenho 4 prótons e eu tenho 5 elétrons, tá? Então, eu tenho mais elétrons do que prótons, né? Se eu somo mais 4 menos 5, eu vou encontrar menos 1, que vai ser a carga desse átomo,
que é um átomo negativo ou ânion. Então aqui, se eu tenho mais prótons do que elétrons, eu tenho um cátion. Repara aqui que eu tenho 3 prótons e 2 elétrons, tá? Então esse átomo neutro ele perdeu um elétron e aí eu fiquei com um próton a mais. Quando ele ganha um elétron, né, ele vai ter aí um elétron a mais, né? Então vou ter uma carga negativa a mais, ele vai ser um ânion, um átomo com carga negativa, tá? Então cátion é um átomo com carga positiva que tem mais prótons que elétrons. E ânion é um átomo ou conjunto de átomos que possui mais cargas negativas do que positivas, tá? Para lembrar, tem aqui a ânion e o cátion. A ânion ela é triste e negativa. Então você vai ter aqui as lágrimas, que são menos, tá? E o cátion, ele vai ser um plus-cat. Plus em inglês quer dizer mais, né? Então, ele vai ter lá as cargas positivas, tá? Então, aqui a gente tem algumas representações. Esse aqui é o cátion H3 ou mais. Um conjunto de átomos, eles podem ter carga, tá? Então, aqui eu vou ter um conjunto de átomos com carga positiva. Esse caso aqui é o hidrônio, que ele vai ter 3 hidrogênios e um oxigênio e uma carga positiva, tá? Na representação espacial não tem nada de diferente nele. Então, aqui tem geometria molecular, a gente vai estudar isso aqui melhor mais pra frente aqui no curso. A gente tem aqui o sulfato, o SO4 2-, né? Vai ser um conjunto de átomos com duas cargas negativas, olha. Então, isso aqui vai ser geometria molecular e representação espacial do sulfato. Também não é muito diferente, não, tá? Você não vê aí a carga na representação espacial. Então, é um conjunto de átomos que tem carga elétrica. Átomos ou conjuntos de átomos que apresentam carga são chamados de íons. Quando a carga é positiva, são os cátions. Quando a carga é negativa, são os ânions. Então, você vai tendo aqui os cátions e ânions, tá? Os íons podem ser positivos, que são os cátions, ou podem ser negativos, que são os ânions. E a reação química é um processo em que novas substâncias são formadas a partir de outras. Por exemplo, o fogo, a efervescência, a digestão, o cozimento de alimentos, o apodrecimento de frutas, etc. Então, aqui tem alguns casos aqui de reação química. Aqui a gente tem a formação de um sólido, cozimento de alimentos, o fogo, né, a efervescência. Então, temos alguns exemplos de reações químicas. Então, a gente tem algumas evidências que ocorreu reação, né? Liberação de calor, no caso aqui, a combustão do hidrogênio aí para fazer a propulsão do foguete, né? A mudança de cor, que é o caso, por exemplo, quando cai água sanitária na sua roupa. A mudança de odor, mudança de cheiro, quando, por exemplo, você tem o apodrecimento de algum alimento, que dá aquele cheirinho, né, de comida estragada. Liberação de gás, que é o caso da efervescência. Repara que aqui não é a mudança de estado físico. Você tem um sólido, que é o comprimido, que em contato com a água vai produzir gás. Então, é um sólido, né, que vai produzir gás em contato com a água. Aqui você tem a efervescência. É a liberação de gás, é a formação de gás, não é a mudança de estado físico. E a formação de sólido ao misturar duas soluções. Aqui eu tenho, por exemplo, uma solução de nitrato de chumbo e uma solução de nitrato de potássio, tá? Quando você adiciona, né, o nitrato de chumbo ao iodeto de potássio, falei errado, aqui é iodeto de potássio, tá? Quando você junta o nitrato de chumbo ao iodeto de potássio, você tem a formação de um sólido. Assim que o líquido entra em contato com o outro, começa a formação do sólido, né? O pessoal chama de golden rain, a chuva dourada. Então ali você tem ali o nitrato de potássio e o iodeto de chumbo, que forma um sólido, tá? Que fica ali depositado no fundo. Então aqui é a formação de sólido ao misturar duas soluções diferentes. Então é isso, gente. Estudem, tá? Eu quero vocês estudando bastante. Lembra que o único prejudicado por não estudar são vocês mesmos, tá? E é isso. Eu sei que o momento é difícil, mas se a gente estudar direitinho, a gente consegue aprender e continuar com a nossa vida, tá? Então,
Então, beleza, gente, aqui são os meus contatos, tá? Me segue no Instagram e a gente se vê na próxima aula. Um abraço e até mais.